Fala, meus camaradas, Thiago da Terra aqui novamente, como é que vocês estão? Espero que bem. Se você é provedor de internet, hoje eu quero trazer uma provocação para você, mas calma que é uma provocaçãozinha do bem, viu? Você já parou para pensar que nenhuma empresa que existe vai durar para sempre? Eu quero trazer esse tema aqui para vocês porque quem já está inserido no nosso mercado entendeu que as coisas mudaram. Hoje, 92% dos municípios, segundo a Anatel, já tem cobertura de fibra. Então a fibra está amplamente esparramada e essa infraestrutura ela já está bem amadurecida. Claro, existem exceções, mas 92% dos municípios já estão sendo atendidos com fibra, pelo menos ali no core da rede. E o que isso traz? O mercado está muito mais agressivo e teve uma consequência, a fusão e aquisição de provedores ela está muito em alta. Então hoje eu quero trazer algumas informações para você, porque eu tenho visto nos últimos meses muita operação, muito dono de operação fazendo caquinha aí na hora de sair. Então é o projeto de vida do cara que na hora de dar a saída, na hora de sair bem, ele acaba fazendo merda. E eu quero trazer algumas dessas situações para vocês pensarem, para que você não cometa esse erro, cara, e acabe jogando fora um projeto de vida, um projeto que você lutou tanto para fazer acontecer. Então fica comigo até o final desse vídeo, que tem muito conteúdo bacana aí pra gente. Já prepara aqui para deixar nos comentários as dúvidas para a gente poder responder no final. Deixa o like, se inscreve no nosso canal e acompanha aqui Terabis. Bora lá? Vamos! Primeiro de tudo, eu quero dar um panorama para vocês de como é que está o mercado nos últimos anos, tá? Como eu disse lá na abertura do vídeo, a gente já tem uma infraestrutura de fibra muito mais amadurecida. E o que isso quer dizer? Anteriormente, o primeiro ciclo de crescimento que a gente teve acelerado em operações, cara, construir rede era a garantia de que você ia adquirir novos clientes. Então, você tinha lá algumas regiões que eram mal atendidas em questão de infraestrutura, talvez áreas mais distantes, ou até grandes centros mesmo, que em algumas partes era atendido ali com uma rede wireless, não tinha ninguém entregando um FTTH de qualidade, ou até tinha, mas era um negócio muito amador. Então, assim, valia a pena você construir a rede, fazer uma parcela gigantesca, a perder de vista e ir pagando isso, porque assim, construir rede era a garantia de ter o cliente. Então você chegava e fazia ativação, você era meio que comprado ali. Então não tinha que fazer esse esforço de venda por ter o fator de pioneirismo, né? O oceano azul, onde o cliente ainda não tinha aquela tecnologia, ou tinha e era mal atendido. Então você construía a rede e o cliente vinha para tua base. Hoje a parada mudou muito. A infraestrutura já está muito mais amadurecida, as grandes empresas e até médios, pequenos provedores também já se amadureceram no processo de venda, processo comercial e processo de aquisição de cliente. Então hoje, resumo, é rouba-monte. Você tem que tirar cliente de alguém. Hoje aquele cara já não tem ninguém, salvo algumas pouquíssimas exceções de regiões do mercado que ainda está sendo mal atendida nesse sentido, mas a maioria dos locais já tem fibra até a casa do cliente e esse cara já está sendo atendido. Então você vai ter que fazer um esforço dobrado para poder trazer esse cara para sua base. Então tudo está ficando mais caro, a ativação está ficando mais cara e também está ficando mais difícil de adquirir esse cliente. Então, para você ter esse custo, acaba onerando muito a operação, porque você sabe, você lançou, cara, a concessionária já vai vir, ó, no teu pescoço aqui, imediatamente, já cobrar a mensalidade daquele poste. Então, hoje, em algumas operações que a gente acompanha, por exemplo, aqui na Terabis, que estão num porte aí na casa de 7, 8, 10, 12, 15 mil assinantes, é mais simples, entre aspas, você adquirir um provedor menor que já está naquela região, porque você já vai comprar esse cara, vai ter um investimento, só que você já vai ter um retorno sobre esse investimento de maneira mais imediata do que você construir toda essa rede, já ter que pagar a operadora e depois vir a mensalidade desse cliente. Então, isso é o que está motivando esse aquecimento de fusão e aquisição, esse amadurecimento da infraestrutura e essa dificuldade, esse novo obstáculo na aquisição de novos clientes. Então, o que acontece na maioria dos casos, dado esse cenário, dado esse contexto que eu expliquei para vocês? E é aqui que a parada fica séria, porque o que eu estou vendo muito acontecer, no último ano a gente participou não da parte fiscal, mas muito da parte técnica de aquisição de novas operações, intermediando isso para alguns clientes nossos. E o que foi possível notar? Majoritariamente, as operações regionais, principalmente os menores, eles são geridos por ex-técnicos. Então, é o cara que começou atendendo um vizinho, outro vizinho, tinha uma loja de informática, ou até uma lan house, ou algo nesse sentido, foi crescendo, crescendo, e aquele negócio tomou forma e virou como provedor no fim das contas. Então, são ex-técnicos que estão acostumados com o ambiente mais técnico da operação. Então, por natureza, o que isso traz?
Cara, você se envolve demais com o dia a dia da operação, isso cansa, te consome muito, porque a gente está falando do serviço de internet que ele roda 24/7. Então, se a tua operação não está redondinha, você fez um trabalho ali ajustado, fino, em criar redundâncias, não de link ou de equipamentos, mas redundância de pessoas mesmo para te substituir, para fazer isso por você. O cenário que eu estou vendo muito é o cara tá muito cansado. Então já não tem mais o mesmo gás de 10, 12, 15 anos atrás. Já não tem mais aquele tempo junto com a família, já não tem mais aquele tempo para lazer, então vive, cara, com o celular tocando ali, no sentido do apavoro mesmo de notificar alguma coisa no Telegram e o cara ter que sair disparada de um churrasco de família. Isso vai cansando ao longo do tempo. Então muitas operações não se prepararam em relação a pessoas, porque como eu falei no início, o cara é técnico, ele acaba não delegando essa função de técnico, então os chamados eles escalam muito rápido. Qualquer coisa que acontece, o pessoal da operação está te ligando, qualquer coisa que acontece, você tem que se deslocar ao teu provedor para resolver, porque não tem redundância de pessoas para poder fazer isso para você. E dado num certo momento, cara, você fica injuriado e o cara chega e te faz uma proposta. Então é aí que mora o perigo. É aí que eu tô vendo o pessoal tomar tinta de verdade, porque aí a gente tá falando mais de emoção do que razão. Aí a gente tá falando do cara que não tá pensando no equity mesmo, tá pensando só em se livrar de um problema. Então, assim, alguns pontos eu anotei aqui para conversar com vocês, que eu tô vendo acontecer de maneira recorrente nessas operações. Então, quando a gente tem operações que dependem, como eu falei, 100% do dono, não tem um N2 e um N3 bem estruturado, não tem uma parte de documentação bem estabelecida. Senhores, isso aqui vai te prejudicar demais. É aquela rede que você fala, pô, tem que tá tudo na minha cabeça. Eu não tenho documentação, mas eu sei onde que tá tudo, eu sei a numeração das caixas, eu sei onde tem aquelas emendinhas que a gente sabe que não deveria, mas tem. Então, aqui mora o perigo, porque isso aqui são fatores que vão derrubar o teu valuation, vão derrubar o valor da tua operação. Porque eu vvou falar um pouquinho mais disso à frente, mas ninguém quer comprar um problema. Então, assim, eu tô vendo acontecer isso de maneira recorrente. E aquele sonho que o cara tinha, aquele sonho de ter independência financeira através da empresa dele, ele até acontece durante um tempo, mas como você fica 100% preso na operação, aquele sonho, aquele que era teu sonho antes, ele acaba meio que virando um pesadelo. Então você já não quer mais saber daquilo. E aí é o momento mais perigoso da venda, porque gente querendo comprar ali a tua operação, como eu disse, para expandir, que hoje tá muito caro você construir rede do zero, o cara vai te fazer uma proposta e na emoção é o perigo de você acabar aceitando e não alcançando todo o potencial de lucratividade que a tua rede poderia ter. Então, esse é um dos pontos que eu quero trazer para vocês pensarem aqui, porque eu estou vendo isso com uma certa recorrência do último ano para cá, nessas operações que a gente vem acompanhando, que tá sendo feita essa transição, uma operação menor para aquisição por uma operadora um pouquinho maior. Em contrapartida disso que eu falei, que derruba teu valuation, o que é a contramão disso? O que vai te fazer ganhar mais dinheiro e ter uma saída mais lucrativa da tua operação? É realmente você ter uma operação que roda de maneira autônoma. E uma coisa que eu queria deixar claro aqui, cara, que quando eu digo rodar de maneira autônoma, não é que você vai conseguir sair do teu negócio, tá? Isso é impossível. Então, se abrir uma empresa, cara, casou com ela, você vai ter que estar em algum grau envolvido na operação em algum momento dela. Então, assim, não tem como estar 100% fora, mas ela roda sem você. Então, você chega ao ponto de realmente estar agregando para a tua operação e puxando o que eu sempre costumo dizer de alavanca certa. Tá pensando em crescimento, tá expandindo teu comercial, tá fazendo refinamento técnico e não atrás de rompimento lá na rua porque o teu time não conseguiu resolver. Então, sair da operação, cara, é impossível. Isso aí, né, nem adianta estar com essa ideia na cabeça que isso é utopia. Mas a sua operação ela precisa ser autônoma. Ela precisa ter clareza. Então, a clareza técnica no sentido de documentação, de processo, de pessoas. Então, o cara olhar aquilo ali e ver que ela é realmente uma máquina que está azeitadinha, está rodando legal. Isso vai subir muito a valorização da tua empresa, tecnicamente falando. Outra coisa é a questão de você, como eu disse, sair do gargalo. Então, você não é o gargalo da tua operação mais, aquilo roda sem você. E um erro muito comum que acontece, tá? O equity, o valuation, o valor mesmo da tua operação, ele não é gerado no momento da venda, tá? Então, o que isso quer dizer na prática? Ele é construído ao longo dos anos. Então, cara, as diligências são feitas de maneira muito ajustada, muito fina e muito precisa. Então, não adianta querer dar o migué. Então, nessa hora não tem migué, não tem gatinho, não tem nada, isso vai cair, vai acabar te gerando um problema. Então, não pense em construir valuation no momento da venda. O valuation ele precisa ser construído
ao longo dos anos, cara, é construído no dia a dia. Então, se você levar isso em consideração, os pontos que eu falei, principalmente tirar a emoção da jogada, pensar nisso como um negócio que tem que ser lucrativo, que tem que botar dinheiro no teu bolso, tem que mudar o rumo da tua vida, da tua família. Então pensa nisso, tira a emoção da jogada e tenta pensar de maneira mais fria. Se você não está nesse momento agora, pensa em, se você pretende fazer isso no futuro, é claro, como que você vai fazer esse processo de gerar mais valor para o teu negócio. Pega essas dicas que eu dei de quem está fazendo cagadinha e não replica isso, pega essas dicas que eu passei que vão fortalecer o teu valuation, você vai ver que é sucesso. Mas qualquer dúvida, vocês sabem, pode entrar em contato com a gente aqui, a nossa empresa está à disposição, eu estou à disposição para ajudar você a fazer um exit aí lucrativo da sua empresa. E antes de encerrar aqui com vocês, de fazer uma conclusão desse vídeo, eu queria voltar um pouquinho, dar uma olhada no comentário, comentar em cima do comentário, né, de um inscrito do nosso canal aqui no último vídeo que a gente fez sobre o anti-dumping, comentar um pouquinho com vocês aqui, vamos lá para minha tela para vocês verem. Então o Michel, nosso querido Michel Jean 27, obrigado pela participação, viu, Michel? Resumo, dito cujo do presidente cresceu o olho no mercado para poder arrecadar mais e poder surrupiar mais. Ou vocês acham que era graça aquele vídeo dele fazendo fusão? Pelo tom do Michel aqui, ele não ficou muito contente, né, com a taxa que o nosso governo colocou em cima da fibra aí para os provedores, que acaba prejudicando um pouco. Se vocês estiverem com dúvida do contexto do que está acontecendo, eu vou deixar um card aqui. E, sinceramente, cara, eu concordo com o Michel aqui, porque realmente o governo ele não é muito do viés do governo ajudar, né, nós empresários aí no crescimento. E realmente o setor de telecomunicações vem sofrendo uma pressão regulatória muito grande de outubro para cá, desde que a Anatel também decidiu exigir os projetos, cobrando o pessoal mais em relação à outorga do que à autorização. E, senhores, sinto dizer, mas eu acredito que, na minha opinião, na minha sincera opinião, a tendência é só piorar. Então, o cinto ele só vai apertar efetivamente. E um conselho para vocês, até para o nosso colega Michel aqui que deixou o comentário, vejam bem esses tópicos que eu coloquei aqui no vídeo, porque realmente vender a operação é uma opção, sempre é uma opção. Então, mas toma cuidado, só toma cuidado para não agir na emoção aí e acabar denegrindo o valor de um projeto tão importante que é esse que você construiu. Fechado? Se vocês quiserem também, pode deixar os comentários aqui, que o melhor comentário a gente fala um pouquinho sobre ele, ou se você tiver alguma dúvida também a gente responde na semana que vem. Conto com vocês aí para interagirem com a gente. E agora bora lá para nossa conclusão. E para fechar, eu quero deixar 3 perguntinhas aí para você pensar bem, queimar um pouco dos teus neurônios aí para ir respondendo essas perguntas. Você vai ver que vai te dar um norte muito grande, caso você queira e esteja pensando nesse processo de venda, tá? Primeira, se você sair 30 dias da tua operação, ela roda. E eu não tô falando de 30 dias numa ilha deserta que não pega celular de Wi-Fi e fica sem comunicável, tá? Você fica incomunicável. Só 30 dias afastado, realmente. Só respondendo a galera ali, sem estar participando do dia a dia em si, sem estar presente na tua operação, ela consegue rodar sem você? E se você estivesse na posição de comprador, você compraria a sua própria operação? Pergunta boa essa aí. E hoje, você, do fundo da alma, do fundo do coração agora, você considera a sua empresa um ativo ou um problema? Pensa nisso, deixa sua resposta aqui nos comentários. Qualquer dúvida, cara, coisa que vocês pensarem no sentido disso, pergunta aqui que a gente vai estar à disposição. Tem o nosso contato, meu contato, contato do nosso time. A gente está à disposição de vocês. Pelo amor de Deus, senhores, esse provedor é o projeto de vida de vocês. Não façam cagada na saída. Você trabalhou tanto, se esforçou tanto para que isso dê certo. Não deixe que a emoção tome conta agora no momento de sair e você acabe tomando um prejuízo aí e jogando fora o teu projeto de vida. Combinado? Espero vocês no próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu!